Oi pessoal, tudo bom? Esse é mais um Q&A do Biscuit. Hoje eu vou falar um pouco mais da parte acadêmica de Stanford. Então eu vou tentar responder algumas coisas em relação a major em Stanford, que são alguns dos requisitos básicos, que a gente tem em core curriculum, esse tipo de coisa. Tá? Bom, eu vou começar falando uma das coisas mais importantes sobre Stanford, que é que a gente funciona no Choir System, ao invés do tradicional Semester System. O que é isso? Bom, ao invés de ter semestres, a gente tem trimestres. São 3 trimestres. Tem desvantagens e vantagens em relação a isso. A maior desvantagem talvez seja que é muito intenso. Né? Então, se você perde uma aula, se você perde uma semana de aula, você perde 10% da matéria. Está ferrado. Né? Outra coisa é que algumas matérias têm, por exemplo, 2 ou 3 midterms, que são provas no meio, além de uma final. Né? Então você vai acabar tendo midterm a cada 2 semanas, 2 semanas e meia, que acaba criando uma intensidade muito grande, assim, né? que é meio pesado. Mas a grande vantagem disso é te dar uma possibilidade de escolher mais aulas no ano. Né? Então, por exemplo, em uma escola que você tem sistema de semestre, você provavelmente vai fazer entre 8 e 10 aulas por ano, no máximo. Em Stanford, em outras escolas que você faz em quarto, como a University of Chicago, por exemplo, ou Dartmouth, você vai fazer geralmente entre 12 e 15 aulas no ano, o que é bem legal. Te dá uma oportunidade de explorar várias áreas diferentes. Né? Bom, além disso, o que é importante falar de Stanford é em relação ao nosso core curriculum ou a falta de um core curriculum. Né? Stanford não tem um core curriculum como, por exemplo, Columbia, mas não é tão livre, tão liberal como Brown, por exemplo. Brown University, né? Stanford fica um pouco no meio termo, mais pro lado liberal. Né? Então, uma das coisas que Stanford tenta fazer é seguir a risca, ou o máximo possível, o nosso lema, que é o sopro da liberdade. Não, a liberdade sopra, alguma coisa assim. Die Luft der Freiheit weht. Não pergunte porque é alemão, outra história. Mas é mais ou menos o vento da liberdade sopra. Né? Então, a gente tem bastante liberdade na escolha de aulas. Só tem algumas coisas que são obrigatórias de fazer. Tem um curso chamado Thinking Matters, que é mais ou menos uma. São 8 cursos, são 6 cursos, dos quais você escolhe um para fazer no seu freshman year, né? Que é mais ou menos uma aula de filosofia, é uma aula de humanidades em geral, né? Que tenta desenvolver, fazer o aluno pensar sobre o mundo que ele mora, sobre filosofar um pouco sobre os aspectos da nossa vida, esse tipo de coisa. Né? Além disso, você tem que fazer 2 aulas de Power, que é Program in Writing and Rhetoric. Então, basicamente, a primeira aula, o Power 1, que é no freshman year, no primeiro ano, é uma aula de escrita, então uma aula de uma redação. Então, no final, de redação científica. Então, no final da aula, você vai escrever um papel científico, né? Então, uma pesquisa de mais ou menos 15 páginas nos modelos científicos mesmo, de pesquisa. Né? E no segundo ano você faz o Power 2, que é foco em retórica. Né? Então, aí fala em desenvolver a parte de comunicação oral. Né? Que é uma aula, acabam sendo aulas legais, né? São aulas bem interessantes. Além disso, você tem que fazer GRs, que são 4 aulas que você não tem que fazer, na verdade, o que eles falam é que você tem que ter feito pelo menos uma aula em matemática, uma aula em ciências, uma aula em humanidades e uma aula em ciências sociais. Naturalmente, a grande maioria dos alunos já faz, sem pensar nos GRs. Né? Então, por exemplo, se você fez uma aula de matemática, você já matou. A grande maioria dos alunos faz pelo menos uma aula de matemática. Uma aula de ciência, seja ela biologia, geologia, física, química ou qualquer outra ciência, também já mata a parte de ciências. Ciências sociais, qualquer aula de economia, de geografia, já mata. A grande maioria das pessoas faz pelo menos uma aula de economia. E a parte de humanidades, você também mata sem grandes dificuldades. Né? É muito interessante as aulas de história, que tem aula de política, que tem aula de filosofia. Então, a grande maioria das pessoas mata sem tentar se forçar a fazer essas aulas. Então, são poucos requisitos. É bem legal. Bom, como vocês sabem, as faculdades americanas são baseadas em majors. Em Stanford, você tem até o final do seu segundo ano, ou melhor, até o começo do terceiro ano, para declarar a sua major. O que é declarar a sua major? Contar para a universidade, eu vou me formar nisso. Basicamente isso. Você tem total liberdade de escolha para escolher sua major. Né? Desde que não seja, lógico, medicina e direito, como vocês já devem saber. Mas você tem total liberdade para escolher sua major até o começo do terceiro ano. Então você tem 2 anos para explorar bastante.
que é bem legal. Aí cada major tem uma estrutura diferente. Tem majors que são um pouco mais fixos, tem várias aulas que você tem que fazer para se formar naquilo. Tem majors que são totalmente abertas. Te dão uma opção, por exemplo, tem aulas e falam, escolhe 20 para você se formar, alguma coisa do tipo. Né? Então depende muito do departamento mesmo. Em Stanford você tem a oportunidade de double major, então de fazer de ter duas graduações, né, de ter 2 diplomas no final. É bem corrido, bem apertado, mas é factível. Né? Bastante gente faz, não bastante, mas tem uma porcentagem de 10 a 15% dos alunos fazem. Além disso, você pode fazer uma minor. O que é uma minor? É um grupo de aulas, geralmente entre 5 e 10 aulas em uma matéria, em um outro campo, em outro departamento, para ter um mini diploma. Como se fosse assim, eu sei o básico de filosofia, por exemplo, se você quer fazer uma minor em philosophy. Eu sei o básico de economia, se você quer fazer o básico de economia. Né? O que é legal. Deixa eu ver o que mais é importante. Bom, a coisa que eu gosto de falar vai ser um pouco bias, né, que eu vou estar puxando certo tempo, mas eu acredito que Stanford é único no sentido que é muito forte, tanto em humanidades, quanto exatas, quanto biológicas. Né? Então, todos os cursos em Stanford estão entre os 10 melhores do mundo, na sua respectiva área. A gente tem um dos melhores cursos de ciências políticas dos Estados Unidos, um dos melhores cursos de computer science dos Estados Unidos, um dos melhores cursos de biologia dos Estados Unidos. Né? Então é bem amplo, eu acho que Stanford não deixa a desejar em nenhuma área. E esse é um dos motivos que me fez escolher Stanford, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Então isso me dava uma segurança de que não importa que curso eu decidir fazer, eu vou estar fazendo um dos melhores na área. Né? O que é bem legal. Então a gente tem professores fantásticos em todos os departamentos. Bom, só para vocês terem uma ideia, algumas das mais populares majors de Stanford são Computer Science, Human Biology, que é basicamente pre-med para os alunos que querem fazer medicina depois do mestrado, escola de medicina. Né? Outra major muito popular, International Relations. Né? Então acho que isso dá para perceber também quão amplo que é o espectro de alunos, dos interesses dos alunos de Stanford. Bom, acho que é isso que eu queria falar. Mais uma vez, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam no comentário e eu vou fazer meu máximo para tentar respondê-las. Tá ótimo? Até mais. Tchau, tchau.